Ao longo dos anos, o nosso corpo vai passando por transformações. E haja transformações, principalmente quando a gente fala em relação às mulheres. Nós somos transformações diárias, né, mensais. E quando chegamos à quase terceira idade, né, sofremos realmente uma mudança muito grande, que é a chamada menopausa. E aí muitas mulheres ficam tristes, depressivas. O que a gente recomenda é que você sempre busque ajuda, converse com outras amigas para saber que não é só você que está passando por essas dificuldades. E tem gente que passa isenta por essa fase. Não tem grandes problemas, não tem calores, enfim, são realmente muito abençoadas. Mas abençoados somos todos nós que estamos vivos. Então, se estamos vivos, vamos viver da melhor forma possível. Para falar sobre reposição hormonal, não sei se é o seu caso, se você precisa dela ou não, nós vamos conversar aqui sobre os benefícios, sobre os malefícios. Vamos falar então com o coordenador do setor de vídeo-esteroscopia do Salomão Zop Diagnósticos, Dr. Thomas Moscovitz. É isso? Moscovitz. Doutor Thomas, muito obrigada em primeiro lugar por ter aceito o nosso convite. Eu sei que o senhor é bastante ocupado, mas as mulheres precisam de informações, né? Por isso que o senhor veio nos ajudar aqui hoje, não é isso? Isso. Isso mesmo, né? Existem muitas dúvidas em relação a esse período da vida da mulher? Bastante. As mulheres hoje em dia elas estão cada vez procurando mais informações, né? A população em geral. Então a mulher com dúvida da menopausa, ela nos procura constantemente. O que acontece com os hormônios da mulher nessa fase? Nessa fase é porque existem alguns antecedentes, né? Antes da mudança, da grande mudança, vão acontecendo algumas coisas no corpo dessa mulher, né? Na verdade, precisa ficar claro que a menopausa é a última menstruação da mulher, né? Ela é um marco, né? E nessa fase, os hormônios eles param de funcionar, ou seja, eles param de produzir um hormônio chamado estrogênio e progesterona. E com isso vão aparecendo alguns sintomas e o principal deles são as ondas de calor. Então isso faz com que as mulheres procurem os médicos se queixando dessas ondas de calor e querendo saber se elas têm necessidade ou não de fazer uma reposição hormonal. Além das ondas de calor, eu conheço algumas pessoas que reclamam muito de um período de tristeza, as pessoas ficam tristes. Então, quer dizer, gera também uma questão psicológica, emocional, porque muitas mulheres nessa fase, os filhos já estão criados, né? Muitas vezes a mulher também está se aposentando. Então, une uma porção de coisas até por conta da própria faixa etária. Tudo isso acaba influenciando e deixando um pouco mais chocante esse período aí? Com certeza, né? Nessa fase, inclusive, a gente tem uma coisa que é chamada síndrome do ninho vazio, né? Que são os filhos, eles vão embora, a mulher se vê sozinha em casa. Hoje nem tanto porque as mulheres trabalham, né? Mas assim, ela se vê sozinha, se sente deprimida e tudo isso faz com que ela procure o médico para que ela tenha uma melhor acolhimento, para que ela passe por essa fase de uma melhor maneira. Agora, a falta desse hormônio do estrogênio realmente causa alguma coisa fisicamente no organismo da mulher? Quer dizer, acontece uma mudança na maior parte das vezes? Acontece sim, né? Na verdade, a mulher com a perda do estrogênio, ela perde alguma das características. Por exemplo, a pele fica um pouco mais flácida, ela tem um pouquinho de atrofia vaginal, isso incomoda nas relações sexuais, ela fica mais deprimida e ela tem essas ondas de calor, que é a principal queixa dessas mulheres. É isso que as mulheres mais reclamam mesmo, mais reclamam, né? E para o senhor deve reclamar mais vezes ainda, né? Agora, conforme a idade e as transformações hormonais, essas mudanças ficam mais evidentes. Eu gostaria que o senhor respondesse para a gente essa pergunta que todo mundo se faz nessa época da vida. A reposição hormonal é necessária em todos os casos ou em alguns casos? Na verdade, isso é um pouco de polêmica, porque até pouco tempo atrás, tudo se baseava em estudos observacionais, né? Então, assim, a partir de 2002, as coisas mudaram um pouco, porque 2 novos estudos demonstraram que hoje a terapia de reposição hormonal, ela não se aplica mais à prevenção de doenças, né? Ela se aplica, sim, àquela mulher que ela tem ondas de calor, ela tem atrofia vaginal, mas ela está contraindicada, por causa desses 2 estudos, para mulheres que têm câncer de mama, que têm doença cardiovascular, têm acidente vascular cerebral, risco de trombose e pacientes que têm doenças hepáticas agudas. Então, para essas mulheres não é recomendável? Para essas mulheres estaria contraindicado. Contraindicado. Apesar que esse estudo ele foi feito com uma determinada medicação e com uma determinada população, mas se chegou a um consenso mundial que
não deveria ser utilizado hormônio para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Aí também já ouvi falar, até já conversei sobre esse assunto com o ginecologista que esteve aqui conosco, que é a questão de pode até ser feita a reposição hormonal, mas não é para o resto da vida. Apenas por um período para trazer de volta para essa mulher um equilíbrio que muitas vezes fica prejudicado, porque não é só a questão, né? De repente você está entrando numa outra fase da sua vida, quer dizer, a juventude está um pouquinho mais longe, né? Isso começa a incomodar um pouco, né? Você começa a sentir outros pesos em cima de você. Então, que por um período ela poderia fazer a reposição e depois ela abandonaria. Hoje é um consenso que no máximo você faria uma reposição hormonal por 2, 3 anos, chegando ao máximo 5 anos. Esse seria o período limite. Isso, mais do que isso não é recomendado. É contraindicado. Então, agora... A não ser que os sintomas sejam muito intensos. Muito intensos. Agora, pela prática do senhor, os sintomas eles tendem realmente a diminuir após esse período? Quer dizer, tem um período que seria mais denso, mais forte nesses sintomas e depois eles vão diminuindo gradativamente? Ou depende? Isso depende de paciente para paciente, mas eles são muito característicos logo na entrada, na menopausa, e eles com o passar do tempo eles vão diminuindo com a reposição hormonal. Tem aquelas pacientes que, quando nós retiramos a reposição hormonal, elas melhoram e ficam sem ondas de calor, mesmo sem hormônios, mas tem uma pequena parcela que permanece com ondas de calor. E aí nós teríamos que abrir mão de uma outra terapia que seria não hormonal. Não hormonal, né? Isso. Então, eu já ouvi também de mulheres que têm problemas, por exemplo, de osteopenia, né, que aparece nessa fase aí pós-menopausa. E essas mulheres, como é que elas poderiam se tratar sem ser, porque se você estiver tomando hormônio não tem problema porque vai amenizar. E se não estiver tomando hormônio, o que pode ser usado? Na verdade, até pouco tempo se usava o hormônio para essas pacientes. Para essas pacientes? Para essas pacientes, sim. Mas hoje o risco-benefício de um câncer de mama, por exemplo, faz com que nós não utilizemos para essas pacientes. Não valeria a pena? Não valeria a pena. Para essas pacientes nós indicamos atividade física, e a melhor seria caminhada durante meia hora em lugar plano, umas 5 vezes por semana, uma ingestão de cálcio e existem medicações hoje que são não hormonais que chamam-se remodeladores de massa óssea. Essas medicações funcionam muito bem para essas pacientes. Que bom, né? Então, para você que tem osteopenia aí, que é um problema que aflige muitas mulheres nesse período, então existe solução também sem ser essa reposição hormonal. Existe um momento certo para iniciar a reposição hormonal? Quer dizer, teria que ser logo depois do término da menstruação da mulher? Não existe. Não. Isso depende da queixa da paciente, né? Na verdade, nós temos que particularizar. Não adianta pegar num geral. Nós temos que ver paciente por paciente, sentir os sintomas dela e oferecer ou não e discutir os benefícios e riscos da terapia para aquela determinada paciente. As vantagens e as desvantagens, de uma forma simples, aí na sua opinião, da questão da reposição hormonal? A vantagem seria melhorar os sintomas, né, que são as ondas de calor, melhorar nas relações sexuais, porque elas teriam uma atrofia vaginal, e as desvantagens seriam o câncer de mama e o câncer da camada de dentro do útero, que é endométrio. Existe a ligação da reposição hormonal direta, então, com essa questão do câncer de mama? Por exemplo, uma mulher que não tenha nenhum histórico familiar, nem mãe, nem avó, nem irmãs, que tenha tido, mesmo assim ela pode desenvolver um câncer de mama se ela fizer essa reposição hormonal? Pode. Na verdade, existem estudos que demonstram que uma mulher que que utiliza uma terapia estrogênica, ela tem 30% de chance a mais de ter um risco de câncer de mama em 5 anos. Isso não quer dizer que ela vai ter, né? Eu posso pegar uma paciente que tome e uma paciente que não tome. A que não toma, ela pode desenvolver câncer de mama ao longo do tempo. Porém, a que toma, ela tem uma chance, ela tem um risco. Chance é o mesmo que se eu for atravessar um sinal vermelho, eu posso atravessar, a minha chance de ser atropelado é nulo, na verdade, né? Mas pode vir um carro e me atropelar. Então, se essa paciente ela está tomando, se ela está utilizando de um estrogênio, ela tem uma chance, um risco maior, 30% em 5 anos de ter esse câncer de mama. Muitas vezes nós conversamos aqui com fitoterapeutas, né, e pessoas que são adeptos de uma coisa mais natural, né? Então não utilize a reposição e utilize-se de alimentos. O senhor acredita nessa reposição natural dos hormônios? Na verdade, não existem estudos que demonstrem a comprovação da eficácia dessas medicações, né? Estudos clínicos uns ensaios clínicos bem acompanhados, estudos que demonstrem a longo período que essas medicações fariam efeitos. Pode ser que essas medicações teriam um efeito que nós chamamos de placebo, né? Ou seja, a paciente, por estar tomando essa medicação, ela se sente melhor.
Isso aí já ajuda bastante, né? Inclusive Muito, na medicina muito. mesmo, né? Muitas vezes se fazem testes aí em universidades, tudo, e se dá medicação para uns, não se dá para outros, e a pessoa acredita que está tomando ali o placebo e resolveu o problema. Porque psicologicamente a gente sabe que faz uma grande influência quando a gente acredita em alguma coisa que se está tomando, né? E a questão dos alimentos, através dos alimentos, o senhor acha que alguma coisa poderia amenizar nessa questão do calorão, que as pessoas reclamam bastante? Na verdade, existem alimentos que eles têm características que nem dos fito-hormônios, né? Então seriam, por exemplo, a amora. Eu tenho algumas pacientes que tomam amora e referem que sentem melhora. Ah, que curioso. Mas, na verdade, cientificamente, nós não temos nada comprovado. Mas, por exemplo, ginseng, amora, são medicações que simulam na molécula dela estrutural a molécula do estrogênio. E com isso, talvez, seria uma resposta porque essas pacientes se sentiriam melhor. Agora, o quanto elas deveriam ingerir, isso é uma resposta que nós não temos. O senhor atua nesse centro de diagnóstico, né? O Salomão Zop, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando, estão pré-menopausa, já estão na menopausa, né? E às vezes, muitas vezes não se sentem acolhidas, mas devem saber que os exames são essenciais nessa fase, né? Com certeza. Eu acho que as mulheres nessa fase, elas obrigatoriamente devem procurar pelo menos de 6 em 6 meses seus médicos, ou pelo menos uma vez ao ano, e devem fazer seus exames, porque uma mulher nessa fase, ela não pode deixar de fazer pelo menos uma mamografia. É um exame básico, né? Que simples, claro, é dolorido, né? Mas não mata, não é confortável, mas não mata. O câncer de mama pode matar, mas a mamografia não mata. Mas ela deve, com certeza, claro, esse eu estou falando só de um exame, existem vários outros, mas pelo menos uma mamografia essa mulher tem que fazer, ultrassom endovaginal, acompanhamento da tireoide, que são, por exemplo, patologia tireoidiana é muito comum nessa fase. Então ela tem que procurar o médico dela pelo menos uma vez ao ano. Para fazer essa consulta, né? Tem que fazer. É obrigatória, viu? Foi o Dr. Thomas que disse para você. Dr. Thomas, muito obrigado por sua presença aqui, muito viu? Foi um prazer conhecê-lo e que o senhor continue fazendo esse belo trabalho lá no Salomão Zop Diagnósticos. Muito obrigado, viu? Até lá. Para você que acompanhou, então, a nossa entrevista aqui com o Dr. Thomas, né? Que é responsável, coordenador do setor de vídeo estereoscopia do Salomão Zop Diagnósticos, você pode rever essa entrevista lá no nosso site, www.paulinas.org.br. A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco uma reportagem muito bonita aí sobre os pequenos gigantes lá em Santos, uma reportagem para quem gosta mesmo de navio, tanque de guerra, enfim, tudo aquilo que os homens e as mulheres também se divertem. Eu volto já.